ar, A Voz da Profecia, programa de exposição das Escrituras Sagradas. Um dos grandes ensinos do Santo Livro é que Jesus voltará para buscar os seus filhos. E os acontecimentos da história contemporânea mostram que o dia está próximo. Sim, o reino de Deus está próximo. A segunda vinda de Cristo já não tardará. Como o antigo povo escolhido nas campinas de Moabe, após 40 anos de peregrinação no deserto, podia ver, além do Jordão, os montes de Canaã, nós cristãos podemos ver pelos olhos da fé os montes da pátria celeste. Vivemos no tempo do fim. Isto é o que creem milhões de cristãos ao redor da terra. Em que se baseia essa convicção? Primeiramente no fato de que várias grandes cadeias proféticas do Sagrado Livro apontam ao nosso tempo como o tempo do fim. Algumas delas estão no livro de Daniel, e entre elas tem destaque a profecia dos 2.300 dias, anos, mencionada em Daniel 8,14. Outras estão no Apocalipse, o último livro das Escrituras. A dos 7 selos é uma delas, e também a das 7 trombetas. Consideremos a profecia dos 7 selos. Desde os primeiros séculos da nossa era, cristãos eminentes entenderam que essa profecia abrange toda a história da Igreja, da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. No 5º capítulo de Apocalipse, o apóstolo João, que escreveu o livro, encontra-se em visão na presença do Rei do Universo e vê na mão direita de Deus um livro selado com 7 selos. Esse livro continha revelação de acontecimentos futuros. Ninguém foi achado digno de abri-lo, senão o Cordeiro de Deus, isto é, o Senhor Jesus Cristo, que tomou o livro da mão de Deus Pai e começou a romper os seus selos. Lembremos, os livros de então eram rolos de papiro ou pergaminho. Nesse caso, o livro evidentemente era constituído de 7 rolos, um dentro do outro, e cada qual selado com um selo. Vi, diz São João, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. O cavalo branco representa a pureza da doutrina cristã na fase inicial da Igreja. O haver o seu cavaleiro saído vencendo e para vencer representa o rápido avanço da fé cristã no primeiro século. O período representado pelo cavalo branco estendeu-se de 31 a 100 Anno Domini. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Se o branco representa pureza de doutrina, o vermelho deve significar um começo de corrupção da fé pela aceitação de ensinos estranhos ao Sagrado Livro. O vermelho deve representar também as perseguições movidas contra a Igreja pelo Império Romano. Esse período estendeu-se do ano 100 a 313 da nossa era. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O cavalo preto representa uma fase de acentuada corrupção da fé cristã, que se seguiu à legalização da Igreja pelo imperador Constantino. Cumulada de favores por parte do mundo, a Igreja abandonou mais e mais a sua união com Deus, adotando grande número de ensinos e práticas estranhos à religião do céu. Esse período estendeu-se de 313 a 538. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. O amarelo, o amarelado, é a cor da decomposição e representa uma fase de morte espiritual e perseguição de dissidentes, característica do período que se estendeu aproximadamente de 538 a 1517. Vem agora o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Aqui os que foram mortos por causa da palavra de Deus, os fiéis de Deus mortos nas perseguições de Roma imperial e mortos depois por professos cristãos, são representados como falando.
Os mártires clamam a Deus por causa do longo tempo de perseguição. O vidente diz que lhes foram dadas vestiduras brancas. Como resultado de uma mudança de circunstâncias, eles passaram a ser encarados como filhos de Deus e não mais como hereges. Esse período estendeu-se de 1517 a 1755. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. O terremoto aqui predito é evidentemente o de Lisboa, ocorrido em 1755. Em apenas poucos minutos, ele destruiu a maior parte da capital portuguesa, matando 90.000 pessoas. Quase toda a Europa e até as Índias ocidentais sentiram o choque no mesmo dia. 25 anos mais tarde veio o chamado Dia Escuro, que afetou a Nova Inglaterra. Lembramos que o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que o escurecimento do sol seria um dos sinais de sua vinda. São Mateus 24, 29. Veio em seguida o grande chuveiro de meteoros ou estrelas cadentes, ocorrido em 1833. Em poucas horas, na madrugada de 13 de novembro daquele ano, mais de 1 bilhão de estrelas cadentes, segundo cálculos cuidadosos, iluminaram os céus da América do Norte. Ambos esses acontecimentos foram interpretados pelos cristãos contemporâneos como o cumprimento das profecias bíblicas, como sinais da aproximação do fim. Os seguintes acontecimentos relacionados com o sexto selo são: o céu atmosférico recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Estas espantosas convulsões da natureza serão, por certo, causadas pela voz de Deus, ao falar ele do seu trono em terrível majestade. A Escritura diz: aquele cuja voz abalou então a terra, no Sinai, agora promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12, 26. Então os ímpios, os que não tiveram lugar para Deus no coração e se confirmaram no pecado, apelarão à própria natureza para que os oculte da presença do Deus que desprezaram. Esses acontecimentos, as convulsões da terra e a angústia dos ímpios, ainda não ocorreram. Vivemos, pois, sob o sexto selo, entre os versículos 13 e 14 de Apocalipse 6. Notemos, porém, meus amigos, o que ainda não se cumpriu do sexto selo está diretamente relacionado com a segunda vinda de Cristo. Esses acontecimentos e a volta do Senhor são quais relâmpago e trovão. Agora o sétimo selo. São João diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 8, versículo 1. Quando Jesus voltar, todos os santos anjos o acompanharão. São Mateus 25, 31. A ausência das incontáveis hostes de anjos fará que haja silêncio no céu. O sétimo selo, pois, assinala a segunda vinda de Cristo, e o fato de que vivemos na fase final do sexto selo mostra estar perto, muito perto, o supremo acontecimento da história. Isto é o que as cadeias proféticas indicam, e os sinais do fim confirmam. A muito grave condição do mundo, político, moral e religioso, é um cumprimento de profecias do fim de um mundo de males e o advento do reino celestial. Aguardas a volta do Senhor, rádio ouvinte? Estás preparado para ela? Se não, eu insto contigo para que te entregues a Cristo, o teu e o meu Salvador. Faz isto e Ele te receberá. Faze-o agora. Aqui finalizamos dizendo a cada um dos que nos ouvem: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.